Quero já estar agradecendo a presença da Joyce, que está nos visitando hoje. Seja bem-vinda, fique à vontade no nosso meio. Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Salmo 119. Vamos ler esse capítulo inteiro hoje aqui. Salmo 119. Eu vou ler o verso 11, mas eu vou começar aqui pelo 9, 10 e 11. Salmo 119, versículo 9 fala assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? E aí ele mesmo responde: Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E o verso 11: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Você percebe que o salmista ele está dando o segredo para que você possa viver uma vida de santidade a Deus. E diferente daquilo que normalmente as pessoas fazem, né, que elas leem a Bíblia e tal, seguem a sua religião, ele fala que existe um algo mais aí. Ele fala que é necessário que você não simplesmente leia a palavra, mas que você guarde a palavra. Em algumas traduções vai estar escrito esconda a palavra. Ou seja, é a palavra que é usada para algo que é de muito valor, de muita valia. E muitas das vezes hoje, num tempo onde nós temos tanta palavra, né, eu posso entrar na internet aqui e escolher quem eu quero ouvir pregar, nós muitas das vezes banalizamos. Por quê? Porque tem demais, né, pastor? Então acaba que a hora que eu quiser eu entro na internet, tem alguém pregando, a hora que eu quiser eu vou no culto, tem um monte de igreja. Só que o que o salmista ele nos chama a atenção aqui é não para a pregação em si, não para o exercício da atividade religiosa, mas sim para o que consiste a palavra de Deus. De guardar aquilo como se fosse algo de maior valor que tem na sua vida. E a palavra que é usada aqui no grego é rema. É uma palavra que você sobe em cima dela e você vive em cima dela. É a palavra que, por exemplo, Jesus ele entrega para Pedro, quando ele fala assim: Pedro, bota o seu barco de novo lá na água e joga a sua rede para o outro lado. E aí o que Pedro faz? Ele faz aquilo que Jesus manda. Isso é rema, é você pegar aquela palavra e tomar ela como se fosse a realidade para você a partir daquele momento. Então eu preciso entender que aquilo que o salmista ele tem nos ensinado é que nós precisamos nos agarrar à palavra que Deus ele tem trazido para nós. E o exercício aqui, diferente de muitas das vezes fazer um exercício de decorar, né? Eu vou ficar lendo até eu decorar. O decorar acaba se tornando uma consequência. Mas o que ele está trazendo para nós como um ensinamento é você viver a palavra. E aqui tem uma palavrinha que é muito usado no livro de Salmos, que é meditar na palavra, né? No Salmo 1 ele fala: Feliz é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então meditar na palavra é literalmente você pegar essa palavra e você ir para sua casa mastigando ela. E depois que você estiver lá na sua cama, você ainda mastigar mais um pouco, até você conseguir extrair o todo que o Espírito ele tem para trazer para você em cima desse mesmo texto. Que a cada dia ele vai falar com você de uma forma diferente, independente da circunstância onde você esteja. Então a palavra ela não é para ser decorada, ela é para ser vivida. E a única forma de nós estarmos fixando esse conhecimento que a palavra ela nos traz é através da atividade, através do exercício diário. Ou seja, eu sair da teoria daquilo que está sendo falado aqui, na teoria, e eu começar a viver o que está sendo falado aqui de forma prática, né? Praticando aquilo que está sendo ensinado. E aí o salmista ele vai falar assim: como o jovem ele pode manter a sua conduta ou o seu caminho em algumas traduções. E você percebe que nos Salmos ele tem esse costume de fazer perguntas que ele mesmo vai responder, né? Por que está abatida, ó minha alma?
E aí ele mesmo responde: espere em Deus, né? Ou eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor. Então você percebe que isso é uma prática comum no livro de Salmos. E ele mesmo responde: vivendo de acordo com a sua palavra. Então você percebe que aqui existe uma distinção muito grande entre aquilo que o salmista traz como um evangelho saudável para se viver e aquilo que muitas das vezes as pessoas elas estão vivendo. Porque esse tipo de evangelho que fala da prática da palavra como uma forma de vida, ele fala de uma busca de santidade constante. Ao contrário daquilo que normalmente as pessoas estão fazendo. Porque as pessoas elas gostam de flertar com o pecado. As pessoas elas gostam de falar assim: isso daqui é pecado? E se eu fizer desse jeito aqui, continua sendo pecado? E ela fica procurando formas de viver perigosamente, tendo como vizinho o pecado ali, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Pode ser que hoje não, mas mais cedo ou mais tarde, num dia em que ela não estiver tão bem como ela está hoje, ela sabe que ela vai cair. Tem coisas que já estavam pré-meditadas, já estava escrito já, todo mundo sabia que ia acontecer. Por quê? Porque ao invés daquela pessoa estar correndo para Deus, ela estava sempre vivendo perigosamente ali, vivendo e flertando com o pecado diariamente, né? Eu sempre gosto de dizer que antes que a serpente conseguisse convencer a Eva, aquilo pode ter durado anos, até chegar no ponto que a Eva falou: tá bom, hoje eu quero, né? Hoje eu tô de mal da vida, hoje eu não tô legal, tô naqueles dias, tô precisando de um docinho, vamos ver se esse negócio é doce, né? Quem sabe? Então eu preciso entender que o inimigo, ele é totalmente diferente de nós. Sabe por quê? Porque ele é paciente. Ele não tem pressa. Ele quer fazer um serviço bem feito. Então ele prefere ter paciência e aguardar o seu dia mal do que ele fazer uma investida que ele sabe que vai dar errado. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o diabo, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem ele possa tragar. Ele não está ali tentando te assustar no exato momento, ele está esperando você dar uma pisadinha fora, porque essa pisadinha fora já vai ser o bastante. Sabe por quê? Porque ele já vai estar ali posicionado, ó, faz tempo esperando essa pisadinha aí. Então eu preciso olhar para a minha vida entendendo que, conforme Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A minha busca constante não é para não pecar, a minha busca constante é para me santificar. A pessoa que ela vive uma vida de constante relacionamento com Deus, se ela peca, é um acidente. Ela não peca porque ela estava, qualquer hora ia pecar. Não, ela peca por acidente mesmo. Agora a pessoa que ela está ali o tempo todo, com o pezinho na linha entre o pecado e a santidade, mais cedo ou mais tarde, ela passa para lá. É esse o entendimento que nós temos que ter. Ou eu estou mais para cá, ou eu estou mais para lá. E quando nós falamos aqui a respeito de coração, conforme o salmista ele nos traz, é de suma importância que nós venhamos a entender que nós estamos falando literalmente da alma, nós estamos falando de onde vêm os seus sentimentos, né? Em alguns momentos a Bíblia vai falar alma, em alguns momentos vai falar coração. Só quando fala de coração, tem mais de 860 citações de coração na Bíblia, que normalmente está sendo falado como o centro das suas emoções. E diferente daquilo que o senso comum prega por aí, ouça o seu coração, né? Se você não souber o que fazer, ouça a voz do seu coração. Eles não sabem o que estão falando. Porque a palavra de Deus, ela diz que o coração do homem é perverso. É do coração do homem que nasce toda a maldade. E se a gente pegar lá em Jeremias, no capítulo 17, 9, ele fala assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o coração do homem, ele não é de confiança. Mas por que a pessoa agiu daquele jeito? Porque é ser humano.
Ah, mas nossa, eu não acredito que fulano teve coragem de fazer aquilo. Não existem pessoas que são acima de qualquer suspeita. Isso é uma bobagem. Toda pessoa que hoje ela cometeu um crime, ela teve um dia que ela foi um réu primário, que ela nunca tinha feito coisa errada nenhuma, até que ela foi presa de verdade. Então não existem pessoas acima de qualquer suspeita. O ser humano, ele é capaz de tudo. Talvez você nunca foi exigido de tal forma, mas quando você é comprimido, aquilo que tem dentro de você sai para fora. E muitas das vezes, se pegou num dia mal, dá ruim. Então eu preciso levar em consideração que o coração do homem é perverso. E aqui agora começa a fazer sentido o porquê que o salmista ele fala que ele escondeu a palavra no seu coração. Porque a palavra de Deus é o que me purifica de toda essa perversidade que já é minha por natureza. A palavra de Deus é o que me guia entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu sei que é certo. Porque eu estou com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. O sangue subiu e eu não estou enxergando mais nada. Só que por um outro lado, a palavra de Deus ela me purifica e ela fala assim: é agora que é a hora de você mostrar que você é diferente. É agora que é a hora de você provar que você é controlado pela mente de Cristo e não pelas suas emoções. Então é por isso que existe a necessidade de eu esconder a palavra dentro de mim, para que ela venha governar sobre os meus sentimentos e as minhas emoções. É importante de nós entendermos, conforme diz lá em Jeremias 15:16, olha só o que ele fala a respeito da palavra, ó. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Você percebe o poder que a palavra de Deus ela tem na sua vida? Porque eu comi a sua palavra, agora eu sou chamado pelo seu nome. Agora pensa pelo outro lado, se a palavra, quando eu a como, ela tem o poder de fazer isso na minha vida, qual que é o poder que tem na minha vida coisas que fazem o oposto daquilo que a palavra de Deus me traz? Porque a palavra me edifica, ela me conforta, ela me consola, ela me constrói. E se eu estou comendo coisas que são destrutivas? E se eu estou comendo coisas que elas fazem mal para a minha vida? Eu lembro de uma vez que eu vi uma reportagem que dizia que a cada 5 minutos de notícias negativas que você assiste na televisão, isso te gera 5 horas de imunidade baixa. Para 5 minutos de situações, notícias ruins que vão gerar um estresse no seu sistema nervoso, isso vai te gerar 5 horas, onde a sua imunidade vai ficar baixa. Ou seja, eu estou me alimentando o tempo todo daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo e também daquilo que eu estou comendo de verdade, dos meus alimentos. E aí entra a pergunta, né? Se eu for começar a prestar atenção em tudo aquilo que eu tenho ouvido, em tudo aquilo que eu tenho visto, se a palavra de Deus ela fez com que eu fosse chamado pelo nome de Deus, o que essas pessoas, o que essas coisas estão fazendo comigo? O que esses alimentos estão gerando em mim? Porque a mesa onde eu sento determina o meu destino. Enquanto Adão ele estava comendo na mesa de Deus, ele estava vivendo melhor no jardim do Éden, o jardim das delícias. Foi ele comer da mesa do inimigo que aí ele caiu no nada. De acordo com aquilo que você tem se alimentado, o que isso tem transformado você? Vamos jogar baixo? Tá, você fica lá assistindo Big Brother. O que esse alimento está gerando em você? Está te condicionando ao quê? Sabe uma das coisas mais incríveis assim que eu vejo? É ridículo, mas é incrível. Às vezes a gente fala a respeito da cultura, né? A cultura tem as músicas sertanejas que falam de traição e não sei o quê, e que enaltece aquilo que é o ridículo, em outras palavras. Aí tem as novelas, tem os filmes, tem as séries, tem de tudo. E aí quando você vê um crente se alimentando com uma coisa dessa, aí você fala assim, isso não faz bem, isso não deveria. Aí a pessoa fala, não, mas isso é só um filme,
Isso é só uma música, isso é só isso é só aquilo. Aí quando eu começo a atender os relacionamentos, aí sabe o que as pessoas falam? Nos momentos onde elas estão com o nervo à flor da pele? Sabe o que elas fazem quando elas não sabem mais o que fazer? Elas falam exatamente aquilo que elas ouvem nas músicas. Elas fazem exatamente aquilo que elas veem nas novelas. Porque o meu cérebro ele vai procurar um repertório. E adivinha do que está cheio? Do que eu estou me condicionando nesse tempo todo. Naquilo que tem se tornado a minha normalidade. Porque muitas das vezes quando a gente fala a respeito de pecar, às vezes você está pensando nos pecados mais esdrúxulos aí que você possa imaginar. E você não para pensar o quanto muitas das vezes eu estar negligenciando viver a minha santidade, viver o meu relacionamento com Deus, não deixa de ser um pecado. Porque eu estou deixando de fazer isso daqui, que é o meu compromisso com Ele, para mim fazer isso daqui que é autodestrutivo. E é claro, Deus é Deus. E Ele não vai falar assim, ó, eu vou te impedir de fazer porque isso vai fazer mal para você. Deus, Ele sabe que nós aprendemos com as nossas experiências. E Ele vai deixar você comer suas bolotas de porco se é isso que você quer. Só que Ele sempre está falando, ó, aqui tem um bezerro cevado. Mas, se você quiser continuar comendo suas bolotas, eu não vou te impedir. Por quê? Porque você precisa ter as suas próprias experiências, não vir por obrigação. E aí o que Ele volta fazendo? O caminho da santidade. Um caminho aonde eu pego todas as minhas obras da carne e eu começo a humilhá-las. Qual que é o exercício que o filho pródigo faz quando ele chega na presença do pai? Ele saiu todo altivão, né? Falando, eu vou conquistar o mundo, não preciso de ninguém. E aí como é que ele volta? Não precisa nem me chamar de filho. Me trata como um dos seus empregados. O que é isso? Ele está matando as obras da carne. Porque a altivez, você se achar melhor do que os outros, isso é obra da carne. O ciúme, a inveja, e tudo isso você bota para dentro e finge que não está acontecendo nada. Mas quando você quer matar as obras da carne, aí você trata com o quê? Com humilhação. A carne não resiste à humilhação. Você pode ter certeza que depois daquilo aquele menino virou pianinho. Ele entrou no eixo rapidinho. Ou seja, então Jeremias no capítulo 15, no verso 16, nos ensina que comer a palavra nos ensina, nos torna um com Ele. Se eu comer a palavra, se isso for o meu alimento, então eu me tornarei um com Ele. Lá em Mateus 12, 34, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então do que o seu coração tem se enchido? Em João no capítulo 14, no verso 23, e esse é o último que eu vou ler para a gente finalizar aqui, fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você percebeu aqui? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, está totalmente conectado com o que o salmista falou aqui. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Ah, guarda no bolso, leva dentro da Bíblia e bota na estante quando chega em casa? Não, ele usa essa palavra como uma forma de vida. É assim que você prova que você ama a Deus. Você não prova que ama a Deus porque você vem na igreja todo domingo. Você não prova que ama a Deus porque você usa um crucifixo. Você prova que ama a Deus através das suas atitudes. E sabe o que é importante a respeito de Deus? Que Ele é educado. Lá em Apocalipse ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, Ele te dá essa opção. Eu entrarei e eu cearei contigo e você comigo. Você percebe que Ele não força a barra. Se você não quer, você não quer. Agora o inimigo, ele é o contrário. O inimigo, ele chega metendo o pé. Ele não pergunta se você quer. Ele simplesmente fala: você me deu legalidade, agora vai ter que me aceitar. É simples assim.
Você percebe o quanto que a palavra ela está contida em tudo aquilo que nós falamos hoje aqui? Ser a morada de Deus, se eu guardar a palavra no meu coração. Lá no Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu que ele fez uma progressão? Andando, parando e sentando. Mas antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha ela aqui de novo. E na sua lei ele medita de dia e de noite, de dia e de noite. Como que ele será? Ele será como uma árvore plantada junto de um ribeiro. As suas folhas não secarão, e na estação certa ela dará o seu fruto. E olha só esse final aqui: e aonde ele colocar a sua mão, prosperará. Esse é o poder de uma pessoa que ela não anda por aquilo que as pessoas estão falando. Ah, mas é meu amigo, ele está me dando uns conselhos aí. A palavra de Deus, ela tem os conselhos que você precisa. Ah, mas eu estava sentado na rodinha ali porque todo mundo tem o mesmo problema e tal. A palavra de Deus, ela te ensina aquilo que você precisa aprender. Eu não preciso ficar ouvindo conselhos de pecadores. Eu não preciso ficar andando por aquilo que pessoas que não conhecem a palavra estão ensinando ou dizendo que é o certo. Agora, se eu fizer o contrário disso, eu vou ser feliz, e aonde eu colocar minha mão prosperará. Por quê? Porque ao contrário de fazer todas essas coisas, eu simplesmente estou vivendo por aquilo que Deus ele me falou. E sabe o que é o interessante? Lá em Salmos, a palavra de Deus diz que todos os seus dias já estão contados. Ele já conhece a sua vida, ele já conhece o que vai ser, o que não vai, mesmo antes de acontecer. Então não tem porquê eu querer fazer as coisas do meu jeito, se ele sabe o que é melhor para mim. Não tem porquê. Sabe no que a gente resume isso daqui tudo? Não é a respeito de uma mudança de rotina. Porque nós sabemos que quando você começa a seguir uma religião, a ir numa igreja, você começa a falar igual essas pessoas falam, você começa a se vestir igual essas pessoas se vestem. Isso é uma mudança de costume. Mas o que o salmista ele está propondo para nós é uma transformação. É uma vida nova. E sabe qual que é o diferencial e o que mais me chama a atenção? Que é literalmente como se fosse a ilustração da casa que estava construída na rocha e a casa que estava construída na areia. Porque por fora era tudo muito bonito, vestia de crente, falava igual crente e ia para a igreja todo domingo. Sabe qual que era o diferencial? Aquilo que estava no secreto. O alicerce não dá para ver. Se você entrasse na casa, não dava para você saber se ela foi feita na rocha ou se ela foi feita na areia. Era tudo igual, porque o alicerce fica enterrado. O que muda a nossa forma de viver é aquilo que está no nosso secreto. É aquilo que nós estamos recebendo e retendo da parte de Deus. Porque tem pessoas que já, o seu odre já está tão furado, que ela até recebe aqui, mas quando ela chega em casa já vazou tudo. Acabou de chegar, o marido fala assim: nossa, você já está reclamando de novo, o pastor acabou de falar disso. Fala: mas já foi. Tinha servido lá na hora, agora aqui não faz o menor sentido. A pessoa está andando com o odre furado por aí. Eu gostaria de, antes de estar finalizando aqui, eu falei na quinta-feira que nós estamos iniciando um novo tempo, de uma forma profética inclusive. Nós estamos fazendo um fechamento, né? 10 anos. É um número de conclusão. Nós estamos fazendo o fechamento de um tempo e o início de um novo tempo. Isso profeticamente falando. E eu gostaria de pedir para que o pastor William, juntamente com a sua família, estivesse vindo aqui na frente. Tem sido tempos trabalhosos, né? Desde que o pastor William começou esse trabalho aqui.
e principalmente quando ele começou o trabalho de lá. A igreja tem ajudado com as suas orações, tem ajudado com a oferta, mas não tem ninguém que trabalha tanto que nem o pastor William lá, né? O Juninho tem ajudado. E normalmente você vai ver o pastor aí falando a respeito das coisas que têm sido concluídas ali, têm sido feitas, mas raramente você vai ver ele reclamando. É muito pelo contrário. Você vê a felicidade de quem está conseguindo ver algo que parecia impossível sendo concluído, sendo concretizado de verdade. Então eu gostaria de pedir para que você, igreja, se colocasse de pé nesse momento. Eu quero estar te pedindo para que nesse momento você esteja orando, apresentando a vida dessa família pastoral, e principalmente a vida do pastor William. Conforme ele falou aqui na quinta-feira, ele já não é mais nem um menino, e mesmo assim tem se obrigado, né, a trabalhar talvez mais do que ele trabalhou aí quando ele era. Então é necessário que Deus ele esteja renovando aí as forças, principalmente nesse último mês. É o mês de tem muita coisa para resolver, muita correria. Talvez, se você quiser até estar se dispondo aí, eu não entendo nada de construção, mas se você entender alguma coisa, talvez você possa ter alguma utilidade aí nesse último mês, pelo menos, para acelerar alguma coisa. Mas, se não, que pelo menos você esteja incluindo aí o pastor William nas suas orações diárias, para que Deus esteja renovando as suas forças, dando estratégia, dando entendimento, para que ele venha a conseguir desenvolver tudo aquilo que ele tem colocado no seu coração. Amém? Estende a sua mão para cá. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela graça, Deus amado, de congregar nesse lugar. Nós te agradecemos por cada luta e por cada vitória. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor William, pela vida da pastora Joelma. Te agradecemos pela vida do Vitor, pela vida do Juninho, da Vitória. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nesse exato momento, entrando com providência nas necessidades, Deus. O Senhor sabe que são pessoas que entregaram tudo nas suas mãos. E nós sabemos bem, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor não tem deixado faltar nada até aqui. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nesse momento sondando os corações, os lugares mais íntimos da alma de cada um deles. O Senhor veja as necessidades que cada um tem, coisas que muitas das vezes eles têm colocado em segundo plano para fazer a sua obra. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja trazendo à existência aquilo que não existe, para que eles sejam alcançados, para que essas necessidades sejam sanadas, para que as suas forças venham a ser recobradas, que o Senhor venha estar fortificando as suas pernas, fortificando os seus braços, que o Senhor venha, Pai amado, a estar dando vitalidade, que o Senhor venha, Pai, o Senhor que é aquele que começou essa boa obra, venha concluir, esteja abençoando a vida de cada um no particular. O Senhor sabe quais são os planos, quais são os projetos, porque o Senhor mesmo colocou na vida deles. E a sua palavra diz que o Senhor opera tanto no querer quanto no efetuar. E eu te peço, Pai, que nesses últimos dias o Senhor esteja derramando essa unção do efetuar, que o Senhor esteja trazendo toda a ajuda necessária, que o Senhor esteja trazendo, Pai amado, tudo aquilo que eles precisam, Pai, para que eles estejam desenvolvendo esses últimos dias, essas últimas forças, esses últimos momentos, Pai amado, para que a gente possa estar fazendo essa inauguração desse templo, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando ministerialmente, o Senhor esteja abençoando a relação do casal, o Senhor esteja abençoando a família profissionalmente, esteja abençoando, Pai amado, em todas as áreas da vida. Esse é o pedido da sua igreja, Pai amado, que intercede pelos seus pastores, Deus, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir? Glória a Deus. Deus esteja abençoando a vida de vocês ricamente. E eu quero já estar falando aqui em nome da igreja, que nós reconhecemos o esforço de cada um de vocês, cada um na sua parte, cada um no seu ministério, e que eu, em primeiro lugar, né, eu me sinto lisonjeado de poder servir a Deus ao lado de pessoas tão entregues como vocês. Amém? Então, igreja, eu quero estar agradecendo a presença de cada um de vocês. Na quinta-feira nós teremos o culto normalmente. Esteja atento aí, nós temos todo um calendário de atividades para ser desenvolvidas durante o ano, tá? Que já está feito esse calendário. Então esteja atento, se você não participa dos grupos
do WhatsApp, participe, ou pelas redes sociais mesmo, no Facebook, para que você esteja sabendo de tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então vá em paz, que Deus abençoe a sua vida e coloque essa mensagem em prática a partir de agora. Amém?